Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca do primeiro episódio desta série lançada pela Globoplay, Eu Sou Raul Seixas, série que eu comecei a assistir recentemente, já assisti os dois primeiros episódios. Me parece que a série está distribuída em 4 episódios. Eu assisti os dois primeiros, pretendo logo assistir os dois últimos e particularmente tenho gostado bastante da série. Estou achando a série muito bem produzida, muito bem dirigida, uma série que tem umas sacadas criativas, bastante curiosas, né? E uma série que está acompanhando o Raul desde as suas primeiras, diríamos, né? Desde os seus primeiros esboços como artista, né? Dos seus primeiros passos, melhor dizendo, né? Como artista até a consagração definitiva. Me parece que é esse o percurso que a série se propõe a fazer, e eu gostaria de tecer um comentário sobre o primeiro episódio da série, que é um episódio embalado pela canção Let Me Sing, que é a canção que, de acordo com a narrativa da série, é a canção que vai abrir as portas para a vida artística do nosso querido e saudoso Raul Seixas, né? Bem, a música Let Me Sing, e é a música que dá o título ao primeiro episódio, foi uma escolha, me pareceu bastante pertinente, porque ela nos coloca diante de uma temática, por assim dizer, que é uma temática cartesiana, que, guardadas as devidas proporções, parece dialogar com o estado, por assim dizer, com as incertezas que acometem o Raul nessa primeira fase narrada pela série, porque é um Raul que ainda é um Raul dividido entre a vida artística, entre o ser um músico e o trabalhar como produtor musical. É um Raul que está passando por um processo de dúvida, e de dúvida existencial. É um Raul que ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. É um Raul que ainda não reconheceu, não encontrou o seu papel na existência, né? E essa temática é uma temática extremamente filosófica, e ela nos coloca diante de discussões que foram desenvolvidas pelos existencialistas do pós-guerra, né? E aqui eu me refiro a Sartre, a Heidegger, perdão, a Sartre, a Camus, né? A Simone de Beauvoir. Esses existencialistas do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, também se colocaram diante desses questionamentos acerca da identidade existencial do homem, acerca do papel que cada um possui ou deve
construir ao longo da sua existência. Sobretudo Albert Camus, tratou dessa temática com um pouco mais de devagar, né, com um pouco mais de forma um pouco mais desenvolvida, que Sartre ou Simone de Beauvoir. E esta dúvida, esta inquietação existencial, ora, qual o sentido da minha existência? Qual o papel que me cabe desenvolver, interpretar, protagonizar neste mundo? Essa temática, essa dúvida existencial é a dúvida que está afetando, que está inquietando, angustiando o Raul no primeiro episódio da série, né? Um Raul ainda pressionado, muito pressionado, o Raul criança, muito pressionado pela mãe que queria que ele estudasse para ser diplomata. Os caminhos da vida depois o levaram para a produção musical, mas mesmo assim ele sente um forte apelo pela vida artística. Ele quer, na verdade, escrever canções e interpretá-las, né? Não emprestá-las ou dá-las para que outros interpretem. Enfim, esta dúvida é uma dúvida que vai angustiando o jovem Raul, vai afetando profundamente o jovem Raul, até que Let Me Sing, de alguma forma, vai mostrar qual o caminho que ele, o Raul, deveria seguir na existência. E a escolha de Let Me Sing, neste contexto, me pareceu bastante sugestiva. Por quê? Porque Let Me Sing também nos coloca diante dessa problemática existencial, mas sobretudo de uma problemática cartesiana, de uma dúvida, de uma angústia que decorre de uma dúvida que é cartesiana. E o Raul, em Let Me Sing, faz aqui uma referência a Descartes, faz uma citação de Descartes em Let Me Sing. Esse é um dos aspectos que sempre me chamaram a atenção no Raul, que sempre despertaram a minha curiosidade no Raul, né? Os pensadores que contribuíram para formar o seu pensamento, formar o seu pensamento musical, formar a sua cabeça artística, a sua cabeça estética. Inclusive, como eu já disse, como eu já antecipei, né? Eu só assisti os 2 primeiros episódios. No segundo episódio, Raul faz uma referência a Schopenhauer, né? Então, os filósofos estão presentes na formação musical, na formação estética, artística do Raul. E Let Me Sing faz uma citação de Descartes, de um Descartes que ainda está no processo de submeter a dúvida, ao crivo da dúvida, tudo aquilo que até então lhe haviam ensinado como verdade, desde os ensinamentos na área, no campo da teologia, até os ensinamentos no campo da ciência. O Descartes da dúvida está submetendo tudo que até então que até então lhe haviam ensinado como verdade, a uma crítica ferrenha, a um processo, diríamos hoje, vivendo um período pós-Derrida, né? Um processo de desconstrução. Ele está, Descartes, nesse processo de dúvida, desconstruindo
tudo aquilo que ele havia tido até então como a verdade, ele está submetendo tudo aquilo que ele havia entendido como verdade a um processo crítico, a um processo de confrontamento, de questionamento, de problematização, a fim de que ele chegue a aquilo que pode, de fato, e de razão, né, ser considerado como verdade. Descartes submete todas as suas supostas verdades ao crivo da dúvida para então chegar a uma verdade ou a verdades que sejam inabaláveis. E nesse processo de dúvida, Descartes submete ao questionamento crítico, à problematização, submete à contradição, inclusive as verdades matemáticas, inclusive as verdades geométricas, as verdades consideradas como verdades inconcussas, inabaláveis, verdades extremamente bem pavimentadas e inamovíveis, até mesmo as verdades matemáticas, Descartes submete ao crivo da dúvida. E as verdades matemáticas são verdades tidas como verdades universais. E quando ele, Descartes, vai submeter as verdades matemáticas, tidas como verdades universais, ao crivo da dúvida, ele evoca aí a figura de Deus, ou do gênio maligno, né? Ora, ele, Descartes, passa a desenvolver a hipótese de que as verdades matemáticas, que são verdades universais, ou verdades atemporais, e por conta disso, por serem verdades eternas, só poderiam ser colocadas no intelecto do indivíduo por um ser também eterno, haja vista que o indivíduo por si só não tem, por sua própria razão, não tem condições de penetrar aquilo que é eterno, porque o indivíduo é temporal. Ora, se as verdades matemáticas são verdades universais, portanto, são verdades eternas, 2 mais 2 sempre será 4, essas verdades só podem ter sido colocadas no entendimento do homem por meio de um ser também eterno, porque somente um ser eterno poderia ter acesso a verdades eternas. Entretanto, este ser eterno, um gênio maligno, Deus, este ser eterno poderia me enganar, ou poderia ter me enganado, levando-me a acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade 2 mais 2 é igual a 5. Mas se este ser eterno agiu de forma aleivosa, de forma pérfida, me enganando, fazendo-me acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade 2 mais 2 é igual a 5, este ser eterno não pode ser Deus. Por quê? Porque é moralmente incorreto, reprovável, que um ser bom e perfeito tenha me submetido ao engano. Ora, se Deus me enganou, ao me levar a acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade 2 mais 2 é igual a 5, este Deus não é bom, este Deus não é moralmente perfeito,
Este Deus não é um ser desprovido de qualquer conduta duvidosa, de qualquer índole duvidosa. Portanto, logo, 2 mais 2 é igual a 4. Porque Deus, se Deus me enganasse, Deus não seria perfeitamente moral. Deus não seria um ser absolutamente bom, absolutamente reto, absolutamente ético. Portanto, 2 mais 2 é igual a 4 e esta é uma verdade eterna, esta é uma verdade universal. Ora, Descartes, em Let Me Sing, do Raul Seixas, é evocada literalmente. Por quê? Porque nesta música, o Raul vai afirmar que ele não é o dono da verdade. E por não ser o dono da verdade, se o V de V, se o V de verde é verde de verdade, logo 2 mais 2 são igual a 4. Não quero ser o dono da verdade, vai dizer o Raul em Let Me Sing. Porque se o V do verde é o verde da verdade, logo 2 mais 2 é igual a 5. Olha, aqui o Raul cita literalmente René Descartes. O Raul, que na série é colocado que em seus primeiros momentos, em seus primeiros passos artísticos, se vê diante desse conflito, desta dúvida, que na canção aparece como uma dúvida cartesiana, mas segundo a narrativa, mas na narrativa da série, nos coloca diante de uma figura que está vivendo uma dúvida existencial. E aqui, Descartes, de algum modo, Descartes, de alguma forma, se alinha a esse Raul angustiado que não sabe qual caminho deve seguir, se aquele mais conveniente que tem lhe assegurado bons rendimentos com os quais ele tem mantido sua esposa e sua filha. Este é o Raul, que trabalha numa grande gravadora, que é um produtor musical, que é atormentado pelo Raul artista, que quer chutar o pau da barraca desse bom emprego, dessas conveniências, não das conveniências, não de suas obrigações como pai de família, não é disso que se trata, mas essa coisa de moço certinho, moço trabalhador certinho, que levanta todos os dias para fazer as mesmas coisas e ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família. Raul não quer morrer nessa vida. Raul quer transcender a esta vida, e a forma dele transcender a essa vida mecanizada é a vida artística, e ele se vê neste conflito porque isso gera sobre ele uma grande dúvida acerca do papel que ele deve desempenhar na existência, desempenhar neste mundo. E a dúvida cartesiana citada, mencionada em Let Me Sing, de alguma forma não é de todo inapropriada. Por quê? Porque Descartes também, embora não com as categorias filosóficas do existencialismo, né? Raul já é uma figura
é um artista pós-existencialismo, né? O Raul conheceu o existencialismo do pós-guerra, embora Descartes não se veja num drama existencialista a partir das categorias do existencialismo, a sua dúvida e até onde ele vai com ela também gera uma crise de identidade, por assim dizer. Por quê? Porque o próprio Descartes vai duvidar do fato de ele estar em sua escrivaninha, com a sua pena ali, sua pena de ganso, por assim dizer, né? Escrevendo as meditações. Ele, Descartes, vai colocar até o ato de escrever as meditações sob o crivo da dúvida. Ele vai dizer, numa determinada noite, escrevendo as suas meditações: ora, e se o fato de eu estar aqui, com esta vela ligada, empunhando esta pena, escrevendo sobre essas folhas, essas meditações, não passar de um sono? Se eu estiver de fato dormindo, sonhando estar aqui escrevendo essas meditações, esta dúvida já não lhe permitiria assegurar-se de que ele era um escritor, um intelectual, um filósofo. Por quê? Porque se ele estivesse simplesmente sonhando estar escrevendo as meditações, quando na verdade ele estava dormindo, Descartes poderia ser qualquer coisa, menos um escritor, menos o autor daquelas meditações, porque a autoria daquelas meditações não passou de um sonho que ele teve ao longo da noite. Ora, se eu não posso, se Descartes não podia afirmar com certeza que ele estava ali escrevendo as suas meditações, mas que estava, na verdade, dormindo enquanto sonhando enquanto dormia, ser o autor daquelas meditações, Descartes poderia ser qualquer coisa, menos o Descartes, autor das meditações. Ora, essa é uma dúvida que aparece nas meditações metafísicas e que colocam em questionamento, num momento apenas, uma dúvida que é uma dúvida em relação à identidade do indivíduo na existência. Esta menção essa referência, esta citação que o Raul faz em Let Me Sing, do Descartes da dúvida, que está duvidando de que 2 mais 2 é igual a 4, tentando encontrar algum argumento para justificar que 2 mais 2 é igual a 5 e não 2 mais 2 igual a 4, esta citação é uma citação bastante, é uma citação pertinente quando guardarmos as devidas proporções. A dúvida cartesiana é uma outra forma de dúvida, embora, a exemplo desse momento em que Descartes duvida ser o autor das meditações, duvida estar escrevendo as meditações, portanto, duvida ser um escritor, ser um autor. Tirada esse momento da dúvida cartesiana, o que temos, na verdade,
são dúvidas distintas. Uma é a dúvida cartesiana e outra é a dúvida existencialista ou a dúvida existencial. O que importa aqui, e se formos falar acerca dos contrastes entre essas duas dúvidas, a dúvida existencial e a dúvida cartesiana, nós precisaríamos de outro encontro para destrincharmos essa questão. O importante aqui, para ficar apenas na série, o importante aqui é que, ainda que o Raul estivesse fazendo uma leitura existencialista do Descartes, das meditações metafísicas, do Descartes que está submetendo todas as suas supostas verdades ao crivo da dúvida, independentemente dessa leitura que o Raul faz do Descartes das meditações, que é uma leitura de viés existencialista, o importante é que tanto Descartes quanto Raul superaram este processo de dúvida. Descartes supera a sua dúvida metódica, aquele processo de dúvida hiperbólica, supera aquele processo de dúvida para chegar à verdade do cogito. Penso, logo existo. Cogito, o cogito, o pensamento como a certeza primeira e que não deve ser, e que transcendeu a fase, o processo da dúvida, né? O cogito é a primeira certeza. Penso, logo existo. Descartes supera esse seu processo de dúvida metódica, chegando à verdade do cogito ergo sum, e, por sua vez, Raul também supera, transcende este seu processo de dúvida existencial, chegando à verdade de si mesmo, a verdade do artista que ele era, que ele descobriu ser e que ele explorou em toda a sua potencialidade, em todas as suas possibilidades. Descartes e Raul, cada um ao seu modo, tiveram seu processo de dúvida que gerou bastante angústia, mas dúvida que foi superada. Um chegou às verdades metafísicas fundamentais, o outro chegou à verdade da sua identidade existencial e o sentido de ser da sua vida, o sentido de ser e estar neste mundo. As dúvidas são boas. Elas nos forçam a pensar, elas nos forçam ir além. Mas pensar e ir além das dúvidas sempre é uma atividade recompensadora. Foi recompensador para Descartes, foi recompensador para o grande Raul Seixas. Cada um chegou à certeza do seu próprio ser, daquilo que lhe cabia na existência. Cada um a seu modo, e cada um desempenhou muito bem o papel que lhe cabia neste
mundo, o papel que lhe cabia nesta vida. Espero que você já tenha descoberto o teu e que esteja desempenhando tão bem quanto. Um forte abraço. Se gostou dessa, assistam a série é muito boa, a série repito, muito bem produzida, muito bem feita, vale a pena assistir toda a série. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu joia, o seu like, e em breve nos encontraremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.